Oi, Wallace. Certo. Pronto, preciso contar aqueles 10 segundos? Pronto, amém. Amém, meus irmãos? Graça e paz. Jesus é o Senhor, irmãos. Irmãos, vamos dar continuidade ao nosso estudo da antropologia teológica. E na semana passada nós falamos um pouquinho sobre a mente do homem, né? Que é um dos elementos do seu ser tricotômico. E hoje eu queria gastar um tempinho onde nós pudéssemos falar sobre a vontade do homem. Vamos ter uma palavrinha de oração, vamos orar antes de nós iniciarmos e encomendar esse tempo nas mãos do Senhor, para que o Senhor Jesus nos guie pelo seu Espírito Santo e Ele use a sua palavra para trazer luz às nossas vidas. Senhor Jesus, nós nos curvamos diante da sua pessoa mais uma vez, com santo temor e santa reverência. Nós pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados, que cometemos neste dia em palavras, ações, pensamentos e sentimentos. Nos perdoa, em nome de Jesus, nos cubra com teu sangue. Pedimos ao Senhor que fale aos nossos corações, Senhor, através da sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Nós somos carentes de ouvir a sua voz. Tem compaixão de nós, tem misericórdia de nós, em nome do Senhor Jesus. Nos abençoa, nos edifica, nos encoraja, abre os nossos olhos e abre o nosso entendimento, e nos ajuda, Senhor, a estar preparados para a sua volta, sabemos pelos sinais dos tempos que o Senhor está às portas, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a estar preparados para a tua volta, em nome de Jesus. No teu nome nós oramos e agradecemos. Amém, irmãos. Irmãos, eu quero ler com os irmãos aquele texto que nós sempre temos lido, que é a base do nosso estudo, que é 1 Tessalonicenses 5, 23. Queria que os irmãos abrissem comigo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Tessalonicenses 5, 23. Vamos ler 1 Tessalonicenses 5, 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler também com os irmãos Mateus, capítulo 16. Mateus, capítulo 16. Mateus 16. Vamos ler Mateus 16, vamos ler, irmãos, o versículo 21. Desde esse tempo começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogito das coisas de Deus e sim das dos homens. Mas Jesus lhe disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem amar sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo,
que alguns aqui se encontram, de maneira nenhuma passaram pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. E eu quero ler também com os irmãos Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, vamos ler, irmãos. Vamos ler o versículo 28. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porquanto o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Bom, até aí. Irmãos, uma coisa que é importantíssima para nós sabermos no que toca a questão desse elemento que faz parte do nosso ser, chamado vontade. Todos nós temos esse atributo humano, essa capacidade da vontade. Todos os seres humanos têm, tá? Todas as pessoas têm a capacidade de fazer escolhas. Então, quando Deus criou o homem lá no Jardim do Éden, ele criou o homem com a capacidade de tomar decisões. A gente se lembra que lá no Jardim do Éden, o Senhor Deus havia dito assim para o homem: comerás livremente de todas as árvores do jardim. Então, Deus deu ao homem ali no Éden o livre-arbítrio de fazer escolhas. Ele disse: mais da árvore que está no meio do jardim, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, irmãos, o homem, ele é um ser capaz de tomar decisões. Deus nos criou com essa capacidade. Deus nos criou com esse atributo, a gente pode falar assim, esse atributo da capacidade de tomar decisões, de ser responsável pelas nossas próprias decisões. Tá? No entanto, esta vontade humana, ela não foi criada, ela não foi dada ao homem para que o homem vivesse independente da vontade de Deus. Essa vontade, ela foi criada para que ela fosse submetida à vontade de Deus. Deus nos criou para viver pela nossa própria vontade. Bom, a gente sabe que depois que o homem, Adão e Eva, o primeiro casal, caíram, né, e se tornaram pecadores, o homem passou a se tornar um ser egocêntrico e egoísta, tá? Egocêntrico significa dizer que o homem, ele torna a si mesmo o centro do seu viver. E egoísta, porque este homem agora, ele entende que tudo é para ele, para a satisfação dele. Tá? Então, irmãos, Deus não nos criou para isso. A vontade humana, ela não foi dada ao homem para isso. Tá? A vontade humana, ela foi dada para fazer a vontade de Deus. Então, qual era o propósito eterno de Deus? Qual era o plano, né? Ou, por assim dizer, parte deste plano de Deus? Deus, ele, né, nós já vimos isso, né, em outros momentos, que Deus, o desejo de Deus é ter muitos filhos semelhantes ao seu filho primogênito, ao seu filho Jesus. E ele criou o homem à imagem e semelhança do seu filho. Nós somos criados para ser, né? A Bíblia diz lá em Romanos 8, 29, aquele que de antemão nos conheceu, também nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu filho. Então, o seu filho Jesus, ele é perfeito, e esse seu filho Jesus, ele faz toda a vontade de Deus. Deus tem todo o prazer no seu filho Jesus. O filho de Deus, o seu filho primogênito, né, o Senhor Jesus, ele não faz absolutamente nada fora da vontade de Deus. Tudo o que o Senhor Jesus faz é estritamente dentro da vontade de Deus. Por isso que lá em Hebreus, o autor de Hebreus, ele diz que ele, Jesus, é a expressão exata da sua pessoa. Imagina, não é do seu ser a tradução está errada. Quando diz que ele é a expressão exata do seu ser, está errado.
Jesus não é a expressão exata do ser de Deus. Jesus é a expressão exata da pessoa, da personalidade, da vontade de Deus. Tá? Por que está errado? Porque o ser de Deus, esse ser triuno, né, as três pessoas da Trindade fazem parte desse ser. Então, isso cria um equívoco, né, na compreensão do conceito bíblico de divindade, né, da deidade. Então, Jesus, ele é a expressão exata da personalidade, da vontade de Deus. Tá? Jesus consegue expressar perfeitamente os sentimentos de Deus, tá? Os pensamentos de Deus e a vontade de Deus. Ele consegue expressar isso com absoluta perfeição. Tá? Então, a gente se lembra, por exemplo, quando o Senhor Jesus, durante os dias do seu ministério terreno, cada milagre operado por ele, cada pessoa que ele ressuscitou, cada pessoa que ele curou, cada pessoa que ele abriu os olhos, cada um desses milagres estavam estritamente dentro da vontade de Deus. A gente se lembra, quando a gente lê Mateus capítulo 4, que nós vemos a tentação do Senhor Jesus no deserto, e nós vemos Satanás dizendo: se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E a gente considera que, poxa, será que transformar? Quando você lê o texto, a gente pensa, para onde que está o pecado em transformar pedra em pão? Será que é pecado transformar pedra em pão? Será que se Jesus tivesse transformado pedras em pães, Jesus teria pecado? Obviamente que sim. Por quê? Porque Jesus, transformar pedra em pão pode não ser pecado. Mas no caso de Jesus, ele não estaria fazendo a vontade de Deus. Tá? Ele veio exatamente para fazer a vontade de Deus. Tá? Então, lá no Jardim do Éden, a gente lembra que o que levou a criação à queda foi um ato de rebeldia. Tá? O primeiro casal se rebelou. Então agora, para Deus restaurar a humanidade, ele precisa de um homem que viva uma vida de absoluta obediência à vontade do Pai, e que a vida deste homem se torne o princípio de vida do homem redimido. Tá? Então Jesus, ele viveu uma vida de obediência perfeita. Pronto, ele morreu, foi crucificado, passou 3 dias e 3 noites naquela sepultura. No terceiro dia ele ressuscitou, ascendeu aos céus, derramou o Espírito Santo. Pronto. Então, agora que o Espírito Santo vem para dentro de nós, agora o Espírito Santo, ele traz a vida do Senhor Jesus para dentro de nós. É aquele mesmo princípio, eu gosto sempre de citar esse exemplo, que é o que Deus fez com nós, por meio do Senhor Jesus, é aquele mesmo princípio usado pelos agricultores quando ele tem uma árvore que produz um fruto de péssima qualidade. Mas ele tem uma outra árvore que produz um fruto de excelente qualidade. Então, aquele agricultor experiente, ele vai pegar aquela árvore que produz o fruto de excelente sabor e vai tirar uma muda daquela árvore e vai chegar lá na copa daquela árvore que produz um fruto de péssima qualidade e vai enxertar aquela muda lá na copa daquela árvore que produz o fruto de péssima qualidade. Então, quando a seiva descer de lá da copa, a seiva for produzida lá naquela árvore, ela for produzida lá na copa da árvore, e ela começar a descer para entrar nos galhos, para poder produzir o fruto, então aquele fruto ele vai ser produzido com a mesma natureza daquele fruto de excelente qualidade. Então, aquela árvore que antes produzia um fruto de péssima qualidade, agora ele vai produzir um fruto com a mesma qualidade daquela árvore que produz um fruto de excelente qualidade. Porque a seiva que está sendo produzida naquela árvore agora é a seiva da árvore de excelente qualidade, cujo a muda foi enxertada lá na copa da árvore de péssima qualidade. Então, o que Deus fez conosco, irmão, tá, foi enxertando a vida do seu Filho em nós. Todos nós somos rebeldes por natureza, desobedientes por natureza. Tá? Não existe em nós, humanamente falando, naturalmente falando, tá, o princípio da obediência. Nós somos rebeldes desde que nascemos. Nós somos assim, isso é a nossa natureza caída. Então, o que Deus fez para nos tornar pessoas obedientes foi enxertando em nós a vida do seu Filho Jesus. Só que isso é algo que não é algo que vai acontecer automaticamente para nós
passarmos a viver uma vida de inteira obediência à vontade de Deus, nós precisaremos passar por um processo, tá? Nesse texto de Mateus que nós lemos, Mateus capítulo 16, nós vemos aqui, né, o Senhor Jesus ele dizendo aos discípulos que o Filho do Homem estaria entregue nas mãos dos pecadores e que ele seria crucificado e que ele ressuscitaria ao terceiro dia. E o texto diz que Pedro chamou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, né? Começou a reprová-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti mesmo. Porque isso está em Mateus capítulo 16, versículo 22. Tem compaixão de ti mesmo, porque isso de modo algum te acontecerá. E aí o Senhor Jesus, ele repreende duramente a Pedro e diz assim: arreda de mim, Satanás, das coisas de Deus e sim das dos homens. E aí, mais adiante, Jesus diz assim: quem quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, pois quem amar a sua vida, perdê-la-á. Tá? Vamos ler aqui o texto novo, Mateus 16. Mateus 16, versículo 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Verdade vos digo, só até aí. Então, irmãos, o que é que o Senhor Jesus ele quis dizer quando ele disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. O que é que ele quis dizer quando ele disse isso? Essa fala do Senhor Jesus, ela parece que nos soa um pouco estranha, né? Parece algo meio sem sentido. Quem quiser salvar a vida vai perder, mas quem perder a vida por sua causa irá achar. Parece algo sem sentido, mas não é algo sem sentido que o Senhor está dizendo aqui. Jesus está dizendo aqui, a primeira coisa que temos que considerar, a palavra vida aqui é a palavra psique, tá? Psique é a palavra grega para a vida da alma, tá? A alma, como nós já vimos, é a sede da nossa personalidade, do nosso eu, do nosso ego, tá? E essa alma ela é constituída de mente, emoções e vontade. Nós vimos na semana passada um pouquinho sobre a mente. E hoje estamos considerando um pouco sobre a vontade. Então, o que é que acontece? Nesse capítulo, quando Jesus diz, né? Quem quiser quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a vida por minha causa, achá-la-á. Então, a vida aqui, irmão, é a vida do ego, é a vida do eu. Jesus está dizendo que se nós quisermos preservar e se salvar aqui, é preservar o nosso ego, preservar o nosso eu, tá? Permitir que o nosso ego não morra, ele não passe por experiências de mortificação. Aí ele está dizendo, olha, quem preservar o seu ego nesta era, na era vindoura vai perder. Mas quem perder o ego nesta era, por minha causa, vai encontrá-lo lá na era vindoura. Vai preservá-lo na era vindoura. Então ele está dizendo, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Irmão, tomar a cruz hoje é a maneira que o Senhor Deus, o Senhor Jesus, ele estabeleceu para nós perdermos a nossa alma, o nosso ego. Perder aqui não é no sentido de perdição eterna, não, meu irmão. É no sentido aqui de transformar a nossa alma num elemento onde Deus possa manifestar a sua santidade através do Espírito Santo no nosso interior. Então, Deus, ele quer que a nossa alma passe por um processo de quebrantamento. E esse quebrantamento, ele passa por nós negar a nós mesmos e tomar a nossa cruz todos os dias. Não tem como um cristão viver a vida cristã normal sem negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Isso não é possível. Tá? Um cristão, para que ele consiga viver dentro
do propósito de Deus, ele tem imprescindivelmente que tomar a sua cruz. Ele tem que morrer para si mesmo todos os dias. Porque, irmão, se ele não tomar a sua cruz, se ele não negar a si mesmo, por exemplo, aí você pensa assim, poxa, mas me cite um exemplo de como que seria isso. Como que seria um cristão negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz? Um exemplo que eu quero citar para os irmãos é na vida do próprio Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus ele estava no Getsemane orando. A gente se lembra que o Senhor Jesus ele diz assim: Senhor, se possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Se possível, passe de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Então, naquela noite do Senhor Jesus, quando ele fez essa oração, pedindo ao Pai, se possível, passasse dele aquele cálice, que oração era aquela? O que ele estava pedindo ao Deus Pai? O que o Senhor Jesus estava dizendo ali, ele estava dizendo, em outras palavras, ele estava dizendo assim: Senhor, eu quero fazer toda a tua vontade, eu quero lhe obedecer, mas eu não quero perder a nossa comunhão, eu não quero perder a sua presença. É possível, Pai, eu fazer a sua vontade sem perder a sua presença? Por que Jesus disse isso, irmãos? Porque ele sabia que quando ele estivesse pendurado naquela cruz, todos os pecados da humanidade estivessem sobre ele, a comunhão dele com o Pai seria interrompida. Porque Deus ele não comunga com o pecado, né? A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então todos os pecados da humanidade estavam sobre ele, estavam sobre o Senhor Jesus. Então naquele momento, que os pecados da humanidade, por isso que ele faz aquela oração na cruz, né? Que é o mesmo texto do Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? Então, no momento em que o Senhor Jesus ele faz essa oração, ele havia perdido a comunhão com o Pai, ele havia perdido a presença do Pai, tá? Por causa dos pecados da humanidade que estavam sobre ele. Deus não pôde mais comungar com o Filho por causa dos pecados da humanidade. Então, quando Jesus ele ora no Getsemane, é como se ele estivesse dizendo isso: Senhor, se possível, passe de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Então, irmãos, esse é um exemplo de alguém que tomou a cruz. Naquele momento, o pai disse ao filho: Filho, eu quero que você vá até a cruz e morra pela humanidade, mesmo que isso lhe custe perder a minha presença, perder a minha comunhão. E Jesus, ele obedeceu, irmão. É isso que o livro de Hebreus diz, que Jesus, quando o texto diz que Jesus aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. O que é aprender obediência pelas coisas que sofreu? Jesus, quando ele nasce no ventre de Maria, né? Antes da sua encarnação, o Senhor Jesus ele apenas havia executado ordens, né? Como Deus: haja luz, haja firmamento, haja separação entre águas e águas. Mas agora, quando ele se torna homem, ele agora vai obedecer, ele aprende a obedecer. Mas ele aprende não somente a obedecer, ele aprende que obedecer é ir às últimas consequências para fazer a vontade do Pai. Tá? Mesmo que isso lhe custe perder a presença do Pai, perder a comunhão com o Pai, ele entende isso. Por isso a Bíblia diz que ele aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Em outras palavras, ele aprendeu que fazer a vontade de Deus é ir às últimas consequências para satisfazer o coração do Pai. Mesmo que isso lhe custe a vida, e não somente a vida, mas a própria presença do Pai. Ele aprendeu isso. Então, irmãos, Deus hoje ele nos chama para obedecer. Ele nos chama. Tá? Nós somos chamados por Deus para obedecer. Nós não fomos chamados por Deus para fazer mais a nossa própria vontade. Lá em 2 Coríntios, abra comigo sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, o apóstolo Paulo diz uma palavra. 2 Coríntios, capítulo 5. Segundo Coríntios, capítulo 5, diz assim, 2 Coríntios, capítulo 4,
versículo 14, 2 Coríntios 4,14. Pois o amor de Cristo nos constrange, ou no original diz, né? O amor de Cristo nos governa. Essa palavra constrange não está no original, é governa. Pois o amor de Cristo nos governa, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, aqui por diante, ninguém conheçamos segundo a carne, antes conhecemos a Cristo segundo a carne, e já agora não conhecemos deste modo. E se alguém está em Cristo, é uma nova criação, as coisas antigas passaram e eis que se fizeram novas. Então, irmão, Paulo está dizendo que um morreu por todos, Jesus. Um morreu por todos, logo todos morremos. Morremos para nós mesmos. Para que nós que agora estamos vivos em Cristo, não vivamos mais para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Então, a nossa vontade, ela foi criada, ela não foi criada, né, importante dizer para os irmãos, para que nós nos tornássemos pessoas egocêntricas, egoístas, pessoas que vivem para satisfazer a si mesmo. Nossa vontade foi criada para satisfazer a vontade de Deus. Então, Jesus é como se ele fosse o nosso, eu vou usar a palavra como se ele fosse o nosso, ele é o nosso exemplo supremo, né? É o nosso modelo supremo. Então, da mesma forma que ele viveu estritamente, exclusivamente, para fazer a vontade de Deus, Deus também nos criou para fazermos estritamente e exclusivamente a sua vontade. Só que uma vez que nós caímos, a nossa vontade ela agora ficou desgovernada. Nós nos tornamos pessoas egocêntricas e egoístas. Tá? E agora o trabalho do Espírito Santo, o longo trabalho do Espírito Santo agora, é pegar esta vontade nossa e levando ela a um processo de quebrantamento. Esse processo de quebrantamento, quando que acontece esse processo de quebrantamento? O processo do quebrantamento da nossa vontade, ele ocorre quando nós vamos conhecendo a vontade de Deus. Por exemplo, se você sabe que uma determinada vontade para você uma revelação da vontade dele para você. Mas você não quer aquilo para você. Você quer fazer uma outra coisa, você tem outros planos. Você tem um outro objetivo. Então, quando você abre mão da sua vontade, dos seus planos, dos seus objetivos, e você faz a vontade de Deus, você está negando a si mesmo para fazer a vontade de Deus. E quando você nega-se a si mesmo, a sua vontade, ela experimenta um processo de mortificação. É como se ela experimenta uma mortificação. É como se ela fosse quebrantada, e quanto mais quebrantada ela vai se tornando pelo ato de autonegação, ela vai se tornando mais flexível, mais sujeita à vontade de Deus. Antes do processo, irmão, de autonegação, a nossa vontade, ela é inflexível, tá? Dura, obstinada, rebelde. Mas quando nós vamos aprendendo no nosso caminhar diário, no nosso caminhar com Cristo, nós vamos aprendendo a negar a nós mesmos, nossa vontade ela vai passando por este processo de quebrantamento. E uma vez que a nossa vontade vai passando por um processo de quebrantamento, ela começa, ao longo do tempo, da caminhada, a se sujeitando à vontade de Deus, gradualmente. Tá? Não é um processo rápido, não é um processo que se conclui da noite para o dia, tá? Isso exige alguns anos de caminhada com o Senhor, anos de quebrantamento, para que então essa vontade ela chegue num elevado nível de quebrantamento e nós possamos viver uma vida de obediência ao Senhor, tá? O mais satisfatório possível ao coração de Deus. Tá? Então, mas isso passa pelo processo de negar-se assim, negar a nós mesmos e tomar a nossa cruz. Nesse texto de Mateus capítulo 11, que eu acabei de mencionar para os irmãos, que nós acabamos de ler,
O Senhor Jesus, ele disse assim, ele falou assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. O que Jesus está falando, quando ele diz isso, ele está nos chamando a uma vida de obediência. Quando ele diz assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A gente sabe que o jugo é uma peça de madeira que era colocada no pescoço do boi, do animal que era a terra, né? E então os agricultores experientes, geralmente eles pegam um boi que já está acostumado a arar terra, um boi velho, um boi já experimentado, e eles colocam com um boi novo, aquele boi que simplesmente gosta de passear pelo pasto para comer pasto, para ruminar, para tomar sol, tá? Para deitar no pasto. Então, o agricultor ele pega aquele boi velho, experimentado, tá? Experimentado no trabalho de arar a terra, e coloca junto com o boi novo, os dois numa única peça de madeira, o jugo. E aquele animal, o animal novo, ele vai lutar contra o jugo, porque ele não quer trabalhar, ele não quer se submeter à vontade do seu Senhor, mas ele está preso no jugo de um outro animal, que é um animal obediente. E ele vai lutar por algum tempo, mas vai chegar um determinado momento que ele não vai lutar mais. Ele não vai lutar mais, porque ele vai ter chegado num estágio de quebrantamento, por assim dizer, né, no caso do boi, né? Ele vai chegar num estágio em que ele não vai mais lutar, né? Ele estará completamente submetido ao jugo do boi velho. Então Jesus está dizendo: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus, ele se compara a um boi manso, e ele está dizendo que nós devemos tomar o jugo dele e aprender com ele, porque ele é como se fosse um boi manso, e nós como se fôssemos boi brabos. Então, à medida que nós vamos andando com o Senhor, vamos caminhando com o Senhor, nós vamos aprender a sermos mansos e humildes. E vamos aprendendo o caminho da obediência. E quando aprendemos o caminho da obediência, então, nós acharemos descanso para as nossas almas na era vindoura. Existe um descanso, né? Está lá em Hebreus, né? O autor de Hebreus diz assim: ainda resta um descanso para os filhos de Deus. Que descanso é esse? Esse descanso que está lá em Hebreus é o reino milenar. A era vindoura é o reino milenar, tá? Onde os cristãos, né, a Bíblia diz no livro de Hebreus que o Senhor Deus descansará de suas obras, tá? E que nós descansaremos de nossas obras e o próprio Senhor das suas. Acho que é assim que diz o texto. Depois eu posso achar o texto. O texto de Hebreus, irmãos. Depois nós podemos ler o texto. Está em Hebreus capítulo 4. Depois nós vamos ler esse texto. Então, Jesus está dizendo, né, que se nós tomarmos o seu jugo, nós acharemos descanso para as nossas almas. Daqui a pouco a gente vai ler esse texto. Abra comigo sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Desculpe, irmão, é Mateus capítulo 7. Desculpe. Mateus capítulo 7. Mateus 7. Vamos ler, irmãos, o versículo 21. Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente:
Apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade. Então, irmãos, repare uma coisa. Esse texto, o Senhor Jesus, ele está dizendo que naquele grande dia, no tribunal do Cristo, quando todos nós comparecermos no seu tribunal para darmos conta de nossas obras, ele vai dizer assim: nem todo que me diz Senhor, ele está dizendo, né? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Muitos naquele dia, que dia é esse? Aqui é no tribunal de Cristo. Naquele dia, quando todos nós comparecermos no tribunal de Cristo, para darmos conta de nossas obras, ele está dizendo, muitos naquele dia vão dizer: Senhor, Senhor, no teu nome nós não profetizamos, pregamos tua palavra, falamos o teu evangelho para várias pessoas, né? E outros vão dizer: em teu nome não expelimos muitos demônios, pessoas endemoniadas, fomos lá, oramos, botamos a mão na cabeça do endemoniado, expulsamos o demônio. E outros vão dizer: Senhor, no teu nome nós não fizemos milagre, curamos pessoas enfermas, oramos pelos enfermos, pelos cancerosos, pelas pessoas com problemas de depressão, pessoas com problemas, enfim, as mais diversas doenças, e o Senhor não curou essas pessoas através de nossas orações. E o Senhor está dizendo que naquele dia dirá explicitamente essas pessoas: apartai-vos de mim, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade. Então, irmãos, repare que essas pessoas aqui, elas fizeram muitas obras em nome do Senhor, em nome de Deus, em nome de Jesus, mas elas não fizeram a vontade de Deus. Irmão, não adianta fazer coisas para Deus que não estão na vontade de Deus para nós. Ela é a maior perda de tempo da vida. Uma pessoa pode fazer muitas coisas em nome de Deus e que não é a vontade de Deus, e naquele grande dia essa pessoa terá uma desagradável surpresa no tribunal de Cristo. Porque Deus, ele não está interessado, irmãos, em boas intenções. Deus está interessado unicamente em obediência. Boas intenções não satisfazem o coração de Deus. Não adianta fazer coisas boas, né, ou supostamente boas para Deus, se essas coisas não são a vontade de Deus, elas não terão nenhum lucro. Olha o que o Senhor está dizendo: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz, verso 21, Mateus 7, 21, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, irmãos, nossa vontade hoje, ela precisa, né, nós precisamos em tudo, está lá em Efésios, capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo diz assim: e não sejais insensatos, mas em tudo buscai saber qual a vontade do Senhor. Então, irmão, hoje, a única maneira prudente de nós vivermos nossa vida cristã é fazendo a vontade de Deus. Se nós não fizermos a vontade de Deus, naquele dia não terá nenhum lucro aquilo que fizemos para o Senhor. A desobediência, irmão, é o erro mais grave que um cristão pode cometer. O cristão, ele não deve brincar com a vontade de Deus. A vontade de Deus é algo muito séria. É algo muito sério. Quando Deus fala conosco, irmão, a vontade, quando Ele manifesta a sua vontade direta para nós, isso é algo sério. Nós devemos levar isso muito a sério. Isso tem implicações muito sérias para a nossa vida. Tanto a nossa vida nesta era, como na era vindoura. Então, um cristão, ele não pode brincar com este assunto. O governo de Deus é algo muito sério. A gente se lembra claramente da história do rei Saul, quando Deus tinha dado uma ordem expressa para ele, dizendo que ele deveria aniquilar os amalequitas. E ele não aniquilou os amalequitas como Deus lhe havia ordenado. Ele deixou vivo o rei Agag e ele preservou o gado para oferecer a Deus como holocaustos. E por causa dessa desobediência, ou dessa obediência parcial, o rei Saul perdeu o direito de reinar. Tá? Ele foi deposto por Deus como rei e foi sucedido pelo rei Davi. Então ele perdeu o privilégio de gerar uma linhagem real, tá? Até chegar no principal desses descendentes, que seria o Senhor Jesus. Né? A gente lembra que Jesus, ele é chamado no Novo Testamento de filho de Davi. Tá? Mas Jesus, na verdade, caso Saul tivesse obedecido, ele seria chamado de filho de Saul. Mas Saul não obedeceu. Por isso ele perdeu o reino, ele perdeu o direito de reinar. Então, hoje, um cristão que ele não obedece, que ele não faz a vontade de Deus, que ele não enfrenta todas as dificuldades para obedecer à vontade de Deus, ele perderá o direito de reinar na era vindoura.
haverá um reino milenar, tá? No qual todos os cristãos obedientes, tá? Eles serão vencedores. A obediência irá tornar esses cristãos em vencedores. Então, essa obediência vai permitir que esses cristãos entrem no reino. Então, quando Jesus diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino, não está dizendo que ele não vai ser salvo, está dizendo que ele ficará fora do reino 1000 anos. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino. Irmãos, é importante que nós, quando lemos a palavra de Deus, nós saibamos fazer a distinção clara entre salvação e reino. Tá? Salvação depende única e exclusivamente da nossa fé, do nosso crer. Tá? Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Tá? Porque Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo que nele crê, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então a salvação, né, depende de crer. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então a salvação depende única e exclusivamente de crer. Única e exclusivamente da nossa fé. A salvação não depende de nossos atos de justiça. Tá? Como está lá em Timóteo, Pedro disse a Timóteo, né? Paulo disse a Timóteo, né? Que nós não fomos salvos pelos atos de justiça praticados por nós, mas por causa de sua misericórdia ele nos amou. Então, agora o reino milenar, que é a era vindoura, né? O reino que vai durar 1000 anos, esse reino ele depende de obediência, de fazer a vontade de Deus agora, nesta era, viver na vontade de Deus, viver na palavra de Deus. Então, o cristão que ele simplesmente ignora a vontade de Deus para a sua própria vida, esse cristão, naquele dia, ele não vai participar. Ele não terá, como diz lá no livro de Pedro, uma ampla entrada no reino dos céus. Uma ampla entrada no reino dos céus. Vamos abrir rapidinho nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 21, irmãos. Apocalipse capítulo 21. Apocalipse 21 não. Apocalipse capítulo 20. Abra comigo sua Bíblia em Apocalipse capítulo 20. Vamos ver a partir do versículo 4, preste atenção no texto. Vi também tronos, e neles se sentaram aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não ressuscitaram, não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então, esses crentes, essas pessoas que estão na primeira ressurreição, são os crentes vencedores, tá? Que aqui o texto está enfatizando, né, que eles passaram pela tribulação, eles não aceitaram o número da besta na fronte nem na mão, e por isso eles morreram, viveram, né, eles como vencedores. Então, aí João fala, né, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Tá? Então, irmãos, é importante dizer para os irmãos que essas pessoas que viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos são as mesmas pessoas que estão aqui em Apocalipse capítulo 2 e 3, quando o Senhor faz aquele chamado para os vencedores, tá? Ele diz, o vencedor dar-lhe-ei
Em Efésios, Apocalipse 2, versículo 7, diz: ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. Bom, então assim, o vencedor ele terá o direito de governar sobre as nações. O vencedor ele terá autoridade para governar as nações, juntamente com o Senhor Jesus. Aqui, ó, Apocalipse capítulo 3, versículo 21, o Senhor Jesus diz assim, ó: o vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então, irmãos, o vencedor ele terá o direito de reinar com Cristo os 1000 anos. Mas é importante que nós saibamos que ser vencedor não se trata simplesmente de ser crente. Não, porque eu sou crente e logo sou vencedor. Não é. Tá? Ser salvo depende unicamente da graça de Deus. Mas ser vencedor depende de obediência. Depende de nós fazermos a vontade de Deus. Se um crente ele sabe qual é a vontade de Deus e ele não faz essa vontade, obviamente ele não estará qualificado para participar do reino. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 12. O Evangelho de Lucas, capítulo 12, é um texto onde o Senhor Jesus ele fala isso de uma forma muito clara. Lucas, capítulo 12, ele diz o seguinte: Lucas, capítulo 12, vamos ler o versículo 47. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou e nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Tá vendo? Esse servo, ele soube a vontade do Senhor, ele não se aprontou e nem fez segundo a sua vontade. Jesus está dizendo que ele será disciplinado, punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor, fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem mais foi dado, aquele a quem muito foi dado, muito se lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Então, irmão, aquele que soube a vontade do Senhor e não fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele que não soube a vontade do Senhor e fez coisas erradas, fez coisas dignas de reprovação, será punido com poucos açoites. Então, a quem mais é dado, mais será cobrado, mais será exigido. Nós não podemos viver, irmão, uma vida de uma forma irresponsável. Não podemos ser irresponsáveis para com a vontade de Deus. Nós temos que ter responsabilidade com a vontade de Deus. Todos nós temos que ter essa responsabilidade de, em tudo, como diz Paulo aos Efésios, em tudo buscar saber qual a vontade do Senhor. Não devemos viver de qualquer forma, tá? Ser negligentes para com a vontade de Deus e achar que isso não terá nenhum problema naquele grande dia, tá? No livro de Hebreus, abra comigo sua Bíblia em Hebreus, capítulo 4. Hebreus, capítulo 4, irmão. É um texto que fala do reino, né? E aquele texto está falando mais sobre incredulidade, né? Hebreus capítulo 4. Vamos ler o capítulo 3 primeiro, irmão. Hebreu 3. Vamos ler o versículo 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvide sua voz, não endureçais vossos corações, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram quando me aprovam. E viram as minhas obras por 40 anos, por isso me indignei contra essa geração e disse a estes:
sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais acontecer em vós, em qualquer de vós, perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvides sua voz, não endureçais vosso coração, como foi na provocação. Ora, os quais tendo ouvido se rebelaram, não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés e contra quem se indignou por 40 anos. Capítulo 4, irmãos, diz assim, capítulo 4, verso 1. Temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceder, parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes proveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira, não entraram no meu descanso, embora certamente as obras tivessem concluído desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar, assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera, e novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso, visto, portanto, que resta entrar alguns dele, e por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo determina, certo dia, hoje falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje se ouvide sua voz, não endureçais vosso coração. Então, assim, irmãos, no Antigo Testamento existia a promessa, né, de entrar no descanso de Deus, que era entrar na terra de Canaã. Né? Eles, por causa da rebeldia deles, né, ficaram por 40 anos no deserto, vagando no deserto, e Deus havia dito para Israel que somente os mais velhos, somente os mais jovens, de 20 anos para baixo, é que entraria na terra de Canaã. E toda aquela geração de mais velhos, eles morreram e não entraram no descanso de Deus. Eles não entraram na Nova Jerusalém, não entraram na terra de Canaã, por causa da incredulidade deles. Tá? Eles não entraram. Então, hoje, o Senhor, então, Deus usa aquela história, né, da entrada na terra de Canaã como se fosse uma alegoria, uma analogia, como se aquilo fosse o reino. Tá? Então, o Senhor está dizendo que Deus deu descanso para Israel, mas que ainda resta um descanso para o povo de Deus, que não era a entrada na terra de Canaã. O Senhor está dizendo que ainda resta um descanso que não era a entrada na terra de Canaã. E o descanso que Deus reservou para o seu povo é a entrada no reino, tá? No reino milenar, tá? Será as bodas do Cordeiro, o casamento de Cristo e a igreja. Mas essa experiência, ela vai durar 1000 anos. E aquele crente que falhar na sua capacidade de obedecer a Deus, de ser fiel à vontade de Deus, ele ficará fora das bodas do Cordeiro. Ele não vai participar do reino. Tá? Ele vai perder o direito de reinar por Cristo e ainda será disciplinado, punido por 1000 anos por causa da sua desobediência, da sua negligência. Então, irmãos, a nossa vontade, ela foi criada por Deus para ser submetida à vontade de Deus, para ser sujeita à vontade de Deus. Ela não foi criada para que nós façamos nossa própria vontade, vivamos para ao nosso bel prazer, para fazermos aquilo que nós bem quisermos, bem entendermos. Ah, irmão, a nossa vontade, ela foi criada para fazer a vontade do Senhor. Então, é importantíssimo que nós entendamos quando o Senhor Jesus diz: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem amar a sua vida, né? Ali está falando de amor próprio. Quando ele diz quem amar
a sua vida perdê-la, né? Algumas dizem aquele que quiser salvar a sua vida, né? Se não me engano, acho que é o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas, que diz aquele que quiser, aquele que amar a sua vida perdê-la, né? Mateus fala, aquele que quiser salvar a sua vida perdê-la. Mas, se não me engano, o Evangelho de Marcos diz aquele que amar a sua vida perdê-la. E esse texto está falando de amor próprio. Nós precisamos ser libertos do amor próprio, do nosso amor próprio, tá? E, acima de tudo, amarmos o Senhor e a sua vontade, fazermos a vontade de Deus, para que naquele grande dia nós estejamos qualificados para participar das bodas do Cordeiro, para reinar com Cristo os 1000 anos, irmãos. Então, irmãos, nós precisamos hoje ter a ciência de que Deus nos deu uma vontade para isso. Nossa vontade ela não é para a nossa própria satisfação, mas para satisfazer o coração do Senhor. Amém, meus amados? Então, bom, essa foi o nosso encargo para hoje, tá? No que toca a questão da vontade de Deus, tá? Na próxima semana, se Deus permitir, falar um pouquinho sobre as emoções, sobre os sentimentos, tá? O nosso relacionamento com Deus com base nos nossos sentimentos. Amém, irmãos? Vamos orar e agradecer a Deus por mais uma reunião, por mais um culto, que nós podemos estar debruçados sobre a tua palavra, sua palavra. Amém? Senhor, nós te louvamos. Nós te agradecemos porque até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Pedimos ao Senhor que continue falando conosco através da sua palavra. Senhor, abre os nossos olhos em nome de Jesus e nos ajuda, Senhor, a ter ouvidos capazes de ouvir a tua voz. Nos dá, Senhor, a responsabilidade de fazermos a tua vontade em nome do Senhor Jesus. Nos abençoe, nos guarde e nos sustente nesses tempos tão difíceis. Nós te oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, meus amados irmãos. Até próxima terça-feira, se Deus quiser, com a ajuda do Senhor.